Bora, Fel, se liga na análise do Zé Elias sobre o Corinthians de hoje à noite. E ele alertou o time do Coringão para não entrar na preguiça que entrou contra o time da Venezuela, senão vai tomar ataca pro Barcelona, que tem muito mais tradição na Libertadores e os caras são muito fortes lá no estádio deles no Equador. Corinthians que tá praticamente escalado aí para o jogo de hoje. E deixe seu palpite nos comentários, hein? Eu vou chutar aqui hoje o jogo aí vai ser 1-1. Comenta aí, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A escalação do Corinthians. Vamos lá. Na tela, Capricha aí, Zé. Capricha, Zé. Lembra a Rádio Guarulhos? Quando você trabalhava na Rádio Gaviões em terceiro lugar, hein? Foi isso? Terceiro lugar. Perdeu pra Guarulhos. Rádio Guarulhos. Eu tinha 5 anos em Guarulhos. Ele tá meio... Ele tá ainda no carnaval. Quando você trabalhava na Rádio Tá na rádio, não tá bem. Vamos pensar no time, então. Vai. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Martinez, Carrillo, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Muito bem, no pique do rádio, o Zé Elias está. Aí sempre vem, ó, o Corinthians que passou na última fase. Pela Universidade Central da Venezuela, o CV. O CV, Rafael Prats, aí você vinha com um destaque na transmissão, destaque, assim, né? É jogo duro pro Corinthians. É jogo tinhoso pro Corinthians. É tinhoso. Olha o Barcelona no Equador aí, põe na tela tinhoso. aí. Pra gente conhecer um pouquinho desse time aí, o provável Barcelona também, pra gente entender, já que o Prats falou, é tinhoso? Quem é bom aí, Prats? Vai! Olha, Contreras, goleiro, Carabali, lateral direito, Rangel, Valecilha, Vargas ou Arreaga, Arroio e o Leonai. Na frente, Oyola ou Cortez, Gabriel Cortez, que passou rapidamente pelo Botafogo, Valiente, Coroço e o Ribeiro, é o centroavante. Tem muitos desfalques o time, Edu. Você esqueceu do Valiente. O Valiente, ele falou. Falei do Valiente, Rafael Valiente, também é nosso periodista aqui em alguns momentos. É o seguinte, Edu, o que acontece aí... Junto com o Mãozinha. Exato, com o Mãozinha tá sempre de olho. É o seguinte, o Barcelona, falou muito bem aqui o Zé Elias, tem uma longa invencibilidade... no equatoriano, largou com 3 jogos, 3 Mas muitos desfalques. Você gostou, né? Muitos desfalques, né, Eu Brian? gostei do Prats. Ele faz a piada e ele dá risada. Ele Não, se eu for olhar pra vocês estavam rindo. E aí a reação de vocês... Não, ninguém tava rindo. Não. Provocou algum tipo de problema no meio do Mas é um time pra encher a mão, por exemplo, dizer esse Barcelona vai tirar o Corinthians? Não. Porque é líder do campeonato equatoriano. Em 2 jogos, o Corinthians favorito pra mim, Por que Edu. você falou que o jogo é tinhoso? Não, acho que o jogo em Guayaquil hoje é complicado. É um jogo complicado, a gente não pode esquecer que é um confronto eliminatório, porque é o último antes da fase de grupos da Libertadores. Mas aquela história, Edu, tem uma ficha só. Em quem você aposta pra passar? Corinthians. Isso é melhor que o Barcelona para 2 jogos, tem melhores jogadores. Corinthians a gente pode discutir as últimas semanas, atuações irregulares, um time que oscilou, mas em 2 jogos... Que isso? É pra avançar. Temos aqui alguns gritos da torcida corintiana. Trem fantasma, não parece aquele trem fantasma? Da nossa plateia. É um bloquinho. Nós temos um bloquinho que tá passando aqui também. Eu falei, você tem medo de fantasma? Aí, ó, tá acontecendo aí. O bloquinho tá passando aqui ao lado do nosso estúdio com uma alegria total e tocando... É a cuíca, vocês acharam que era um grito, mas é uma cuíca. Agora, Zé, o Barcelona enfrenta o Corinthians. É pro Corinthians ficar mais ligado com os ensinamentos dos últimos jogos, principalmente da Universidade, o CV. Quer dizer, o Corinthians tem que entrar com o ponto de atenção um pouquinho mais elevado? Eu acho que todo jogo de Libertadores é diferente. Você vê que o Corinthians agora, todos os jogos daqui pra frente serão finais. Serão jogos em que o Corinthians precisa ter essa concentração, o foco da concentração durante 90 minutos. O que o Corinthians não pode fazer vamos dizer assim, oscilar muito nessa questão da atenção e da intensidade de jogo. O time do Barcelona tem por característica pressionar, faz um gol, recua, se organiza e espera o time adversário vir com a bola para sair no contra-ataque. Então o Corinthians precisa saber dessa estratégia do Barcelona e não deixar, vamos dizer assim, especialmente o segundo tempo. O segundo tempo do Corinthians ele cai muito fisicamente. No jogo contra o CB? Não, o CB não. O último jogo do Corinthians foi contra o Mirassol, desculpa, que eu confundi com o Novo Horizontino, que é o jogo recente do São Paulo. Né? O Mirassol, o Corinthians ficou no primeiro tempo, 4-1, 4-1, esperando o Mirassol errar para poder jogar. Aí o Mirassol com 20 minutos, o Mirassol cansa, o Corinthians começa a encontrar posicionamento, o Memphis sai ali da zona de conforto dele, começa a encontrar uma posição ali no meio para poder jogar, o time do Corinthians consegue um desafogo e aí começa a jogar um pouquinho depois do gol do Romero. No segundo tempo,
O Corinthians, eu pensei que o Corinthians fosse, né, pressionar um pouquinho mais, fazer o segundo e depois administrar. Não, o Corinthians administrou desde o primeiro minuto do segundo tempo, ficou esperando ali, recuado. O time do Mirassol teve, se eu não me engano, 57% de posse de bola, o Corinthians 33% no segundo tempo. E o Corinthians só para jogar no contra-ataque. Contra o Barcelona, não sei se essa tática vai ser suficiente para poder suportar a pressão que eles vão exercer lá, porque eles também sabem da pressão que será quando jogar aqui na Neoquímica Arena. Então eles vão precisar de um bom resultado. 1-0 muitas vezes é pouco, né? Mas o Corinthians precisa ter essa atenção. O meio campo deles muito forte em relação à marcação, né? O Leonai, brasileiro, e o outro volante são jogadores de marcação. O Leonai sai um pouquinho mais, tem o Xavier, eu estava vendo, o número 7, acho que joga na frente com... Quer colocar de novo o campinho? Por favor. Vai colocar o campinho aí, por favor. Tem muitos Fábio jogos, vai colocar pra são, gente muito, aí, o Arthur são muitos também. jogos na cabeça, então Isso, aí o Zé já vai falando E a classificação, né, Zé? Veio contra o El Nacional, Barcelona. jogo Coloca que o Barcelona Barcelona ganhou menos. fora por 1-0 e em casa ficou com 10 jogadores e avançou com 1-1. Quer ver? Coloca aí Só o coloca campinho aí que pra a eu gente poder. vai conseguir ver os nomes corretamente pra gente não errar. E aí, Alazé, pra você aí. O que acontece? O Valiente e o Riveiro, era isso que eu ia falar. O Valiente e o Riveiro, o que acontece? O Valiente é o cara que sai mais do meio campo ali, eles fazem um 4-4-2. Né? O Corozo pelo lado esquerdo, ou o Oyola ou o Cortez, ainda é dúvida. E o Valiente junto com o Riveiro. O Riveiro fica jogando mais entre os zagueiros, para segurar os zagueiros, e o Valiente sai um pouco mais para ser esse cara de abrir os espaços. Aí você tem o Leonai que entra e joga um pouquinho mais, e o Arroio fecha para fazer a marcação. Mas é um time que gosta de ficar com a bola nos pés, não é um time que dispensa a bola e joga para o adversário para poder esperar. O Corinthians tem que ter atenção nisso. O segundo tempo, especialmente do Corinthians, e eles vão explorar as bolas paradas. As bolas paradas do Corinthians, segundo eu estava lendo os jornais equatorianos, eles estavam falando que o Corinthians tem sérios problemas nas bolas Mas paradas. Félix Torres voltou e vai jogar de novo. Félix Torres e Gustavo Henrique Qual entraram. postura deve ser a do Corinthians hoje? A de um time organizado, principalmente do meio de campo pra frente. Mas não é pra Boa, ir pra Nath, matar parabéns. o duelo. Tecnicamente, a partir dos últimos jogos, é difícil pensar que o Corinthians vai fazer hoje uma partida tão ruim quanto fez contra o CV. A expectativa, até olhando tecnicamente, o time do Corinthians está acima do Barcelona. Se estivesse naquela rotação que a gente estava acostumado, eu diria que o Corinthians ganha e volta com uma tranquilidade para decidir em casa. Só que a realidade não é essa. A gente não sabe qual vai ser a postura, a gente não tem certeza de escalação ainda pelo Ramon, tem decisões aí em sequência, são 3 decisões seguidas. Tem que ver a condição física dos jogadores. Agora, o Corinthians, no seu estado natural, do que ele pode representar hoje coletivamente, ele é acima do Barcelona. E ele tem que ter essa noção e não entrar como entrou contra o CV. O Bidon falou pro meu timão, Zé e Bubu, que não tem essa de voltar viva. Aqui é Corinthians, o Corinthians é gigante e é eles que vão ter que se preocupar, ou seja, eles têm que tentar chegar vivo em São Paulo. É mais ou menos por aí, Zé? Isso é confiança ou... Eu gosto de cara que fala assim. Eu acho legal. Eu acho que o Corinthians tem que ir com esse pensamento. Né? Tem que ir com esse pensamento, mas tem que primeiro fazer um bom jogo, jogar bem nesses 90 minutos para poder voltar e falar assim, agora eles têm que prestar atenção no jogo que eles irão fazer conosco aqui em São Paulo, porque não adianta nada chegar com esse pensamento confiante e tomar uma lapada de 2-0, aí isso muda, né? Aí é o Corinthians que tem que mudar de postura, o Corinthians tem que mudar o jeito de jogar, o Corinthians tem que mudar a sua maneira de fazer as estratégias durante o jogo. Diria um amigo nosso, né? O que ele falaria? É um jogo de 180 minutos. Essa é boa também. Essa é boa. Mas que pode ser decidida a qualquer segundo. Entendeu? Então, assim, você pode ganhar o jogo no primeiro minuto do primeiro jogo, como você pode perder o jogo no último minuto do segundo jogo. Então, a atenção tem que ser sempre a mesma. E a confiança ela tem que ser a mesma, só que é o seguinte, se eu vou lá, que nem o Bidon falou, né? Você tem que voltar respeitando, sabendo, né? Essa coisa toda que existe na questão motivacional. Só que não adianta nada se você entrar em campo e não jogar nada. A confiança vai lá para baixo. Né? Tua confiança, a moral do time, o vestiário, aí você aumenta a responsabilidade. Aí você vai jogar contra o Santos, não é que você vai jogar contra um time qualquer, vai jogar contra o Santos, que vem numa ascensão dentro do Campeonato Paulista, tem Neymar que acabou contagiando todo mundo, e ali o time começou a pegar uma cara, tem jogadores experientes, perdeu, tá fora, né? Depois você tem o jogo de volta, então esse jogo aqui contra o Barcelona hoje vai definir muitas coisas para o Corinthians daqui para frente.
Se perde de uma forma, se perde 1-0, aquele jogo difícil, que o Corinthians tem oportunidades, jogo que você fala, pô, beleza, vamos lá, vamos jogar em casa e tá tranquilo. Nós sabemos e a gente conhece a nossa força. Agora, o Corinthians, nesses embates, não dá para você dizer muito, porque o Corinthians, como foi contra o CV? Primeiro jogo, não, foi soberba, foi isso, foi aquilo. Segundo jogo, e aí era natural, porque todos nós, eu achei que o jogo fosse ser uns 3-0. Primeiro, pelo que o Corinthians apresentou no começo do primeiro jogo. Falei, o Corinthians vai, aí faz o jogo 1-0, 2 minutos de jogo 1-0, 5 minutos de jogo 1-1. Mas, opa, peraí, e o CV não é o Barcelona é melhor. Tem uma tradição maior, tem uma experiência maior em relação à forma de jogar e disputa de campeonatos internacionais. Assim, a confiança ela é boa, mas se você exagerar muito, você acaba perdendo um pouco o limite da confiança e passa a ser arrogância. E aí tem tudo para tomar porrada. Ô, Bubu, e essa declaração aí? E hoje também não é para inventar? O Ramon, ele não pode mexer muito no esquema tático, é isso? Como já cantou a Beyoncé, o que alguns chamam de arrogância, eu chamo de confiança. Olha. Beyoncé. Okay. Então, o Bidon esteve recentemente lá perto do Equador, Venezuela, né? Foi. Disputando o Sul-Americano Sub-20. Correto. E o Brasil tomou logo de cara uma lapada de 6-0 da Argentina. Uma vergonha, um vexame. Foi mesmo. E isso abalou as pessoas. Terminou como? Bidon sendo destaque do time do Brasil campeão sul-americano Sub-20, calando, dando uma resposta em todo mundo. Então o Bidon, ele tá voando. Na América do Sul, ele é campeão agora, é destaque. Então ele tá com moral, tá com confiança, e tem que ser assim mesmo. Claro. Você tem que pensar na vitória, não em pensar no empate ou numa derrota por poucos. Time grande não pode comemorar nunca uma derrota. Olha. Coisa diferente. A torcida canta, o Corinthians veio pra vencer. Correto. Corinthians veio pra vencer. Ela não canta, Corinthians veio pra empatar, Corinthians veio pra perder de 1. Não canta isso, entendeu? Corinthians veio pra vencer. Mas aí a rima não ficaria boa também, né? Não, mas imagina o jogador em campo ouvindo isso. Não, o Luxemburgo uma vez teve um gol de São Paulo que ele falou. Nosso não dá. era o primeiro tempo, perdi só de 1-0, não foi isso? Foi o jogo da eliminação na Copa do Brasil, né? Mas toda hora depois ele tentou explicar, não sei que do Corinthians, toda hora coloca o São Paulo. A única Não, que eu lembrei São dessa. Paulo. O Luxemburgo falou: nosso plano era no primeiro tempo perder de 1-0. Não, acho que não. Opa! Qual que é? Olha lá, aí. A Fiel aí, empurrando. É isso, ó. Mas não precisa completar. Ó, tá bom. Calma. Então Calma, é isso. vamos respirar. Veio pra vencer. E no canto o Corinthians veio pra perder de 1. O Corinthians saiu de São Paulo. Foi até o Japão enfrentar o Chelsea pra quê? Pra perder de 1-0? Pra empatar, foi pra vencer, venceu de 1-0. Então por que não pode daqui até o Equador e ganhar do Barcelona? Vai empatar. Entendeu? Mas vai com o objetivo de Eu vitória. gosto que ele fala, não, vai, vocês têm condição, mas vai empatar. Vai, Mande seu vídeo pra cá, você concorda com É aquela história. Você mira na lua, se você errar, você acerta uma estrela. Não, eu sei. Você mira na vitória. Como é que é De isso aí? repente errou, você acerta no empate. E mande seu vídeo também, se você concorda com a análise do Prato sobre o grande defensor Félix Torres. Para, você tá ironizando. Um dos maiores... Não, eu não. Tô falando sério, Edu. Não, mais ou menos não. Ele jogou bem. Você tá falando o seguinte, não pode ficar. Não, ele tem de ficar hoje. É natural pelo que ele jogou. Pronto. Ele pegou a vaga, abraçou e falou o quê pros demais? Não, ele pegou a vaga e falou, até quarta é minha. Até o domingo vamos ver a quarta. Mas até quarta, miércoles sou eu. Depois você sabe. Aí... E a garantia, Como é que ele falou? La garantia sou eu. Então nós vamos ver se a garantia... Olha, porque vocês estão secando o cara, hein, Zé? Não, secando não. Meu Deus Eu do não. céu, cara. Rodrigo Bueno eu não sei. Eu não. Não é, cara, mas a Nath falou, é verdade. Ele tá de uma maneira... Sandecido. Aí esse corintiano pode ficar tranquilo. Porque vai ter um gol do Memphis, Depay. Na pré-lista da Holanda. E vai ter um gol do Yuri Alberto. E o 2-2 será um ótimo resultado para o Corinthians, Excelente. que só tem uma derrota nesse ano. Só tem. Eu saio de Corinthians. Eu saio A derrota do Corinthians. Peraí. Não borrifem. Se você sabe, ele está mal. No começo do ano, eu saí de férias. Sim. Verdade. Eu saí de férias, voltei, o Corinthians tinha uma derrota. Pra quem? Aí eu saio de folga do carnaval, volto, o Corinthians só tem uma derrota. Uma derrota. Então esse ano vai continuar assim. Só uma derrota do Corinthians em 2025. 2-2 e o Corinthians passa aqui com tranquilidade, é isso?
Com tranquilidade não. Vai ser com sofrimento, mas porque a gente gosta, assim, né? Sofrimento. Corintiano sofredor. Parece que Zé Elias está tenso Zé, com a não se previsão aperta não, hoje. Zé. Quem fica parado é poste. Porque o Corinthians é o seguinte, o Corinthians tem... Ah. O Pedro não tá aqui, que ele é o especialista em logística. Olha, O Corinthians, ele teve que sair de São Paulo para ir ao Equador. Correto. Depois de um jogo decisivo do Paulista e antes de outro jogo decisivo do Paulista. Enquanto isso, sabe o que o Barcelona fez? O quê? Não viajou. Ficou no Equador, esperando o Corinthians e botou Mas semana que vem- reservas no jogo do fim de semana. Ganhou mesmo com reservas. Então, está fresco o Barcelona, tá bem fresquinho. E vai receber um Corinthians pouco Mas semana mais que vem o Barcelona desgastado. viaja. Ele não viajou Então, essa semana, vai mas o viajar jogo na é hoje. próxima. O jogo de hoje é hoje. O jogo da semana que vem é outra história. Então, para esta partida, o Corinthians está mais desgastado fisicamente. Pernas do Barcelona E descansadas? psicologicamente. Perninhas do Barcelona estão Então, descansadas? o Barcelona está mais cansado, tem problemas, é verdade, mas tem Valiente e Ribeiro que vão dar trabalho para essa defesa do Timão. Vambora, Fel, para mais informações do Corinthians. O Ramon Dias aí parece que pediu mais um lateral direito após a saída do Fagner. Diretoria de Augusto Melo avalia a possibilidade de fazer uma contratação em breve. Nessa janela que fechou de transferência, o Coringão só fez uma contratação que foi logo no finalzinho ali do Fabrício Angeleri, lateral esquerdo do Getafe. E a negociação não gerou custos ao Timão e o contrato do novo atleta é válido até o fim da temporada de 2025. Mas é claro que a fiel torcida espera por mais novidades, por mais contratações. Ainda no mês de março, uma nova janela de transferência será aberta e o Timão poderá contratar jogadores que disputaram os estaduais desse ano. Anteriormente, a diretoria do Augusto Melo define algumas posições como prioridades e vai tentar ir ao mercado da bola. Dessa maneira, o Corinthians aí pode ter em breve fazer avaliações ali no mercado para contar com novidades para o elenco de Ramon Dias. Segundo informações apuradas, aí o Corinthians almeja uma contratação de lateral direito, lembrando que a diretoria do Augusto Melo tomou a decisão de liberar Fagner ao Cruzeiro e arcar com parte do salário do defensor. O Timão pode até esperar até o novo início de período de contratações ou tentar fechar um atleta que está livre no mercado. Por outro lado, até o momento não há nomes confirmados, mas a diretoria busca opções. Lembrando que se o jogador, a janela está fechada por enquanto, mas se tiver um jogador livre sem clube, o Corinthians pode contratar. Porém, vai ter uma janela ali no finalzinho de março, onde o Timão poderá contratar jogadores que atuaram nos estaduais. Sim, de cabeça eu não lembro de nenhum lateral bom, assim, lateral direito, que possa estar livre aí. Se você souber, comenta aí. Lembrando que nessa edição do Campeonato Paulista, nessa temporada, aliás, o Timão aí utilizou o Mateuzinho e Léo Maná como laterais direito. O Léo Maná que foi muito mal nos jogos que representou o Corinthians, que jogou, então não passa confiança alguma. Ele que já tá há quase 3, 4 anos no time profissional e até hoje não deslanchou. Agora o planejamento do Timão é para o jogo da pré-Libertadores contra o Barcelona e a semifinal contra o Santos. Dessa maneira, Ramon Dias segue a preparação do elenco, visando a classificação do estadual e também colocar o Timão na fase de grupo da Copa Libertadores. Lembrando, no Paulista, em caso de classificação para a final, o Timão enfrentará ou São Paulo ou o Palmeiras na final. Todavia, mesmo nessa reta final de competição, o Timão ainda está envolvido no mercado da bola e mais rumores devem aparecer durante essas semanas aí. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!